E se tudo o que você acredita sobre o que acontece depois da morte estiver errado? E se houver um livro antigo, esquecido por muitos, que revela verdades ocultas sobre o destino da alma? Um livro tão controverso que foi banido da Bíblia, mas que descreve em detalhes assustadores o que realmente acontece quando cruzamos o limiar entre a vida e a morte. Este livro existe e ele se chama O Livro de Enoque. Por séculos, seus segredos foram ocultados, mas agora chegou o momento de revelá-los. Hoje, você vai descobrir 5 segredos ocultos do livro de Enoque que podem mudar tudo o que você pensa sobre a morte e sobre o que te espera do outro lado. Desde os tempos mais remotos, a humanidade se pergunta: o que realmente acontece depois que morremos? Religiões, filósofos e cientistas tentam encontrar respostas, mas o mistério da morte permanece envolto em sombras. Mas e se um texto antigo trouxesse respostas detalhadas e perturbadoras? O livro de Enoque, um dos escritos apócrifos mais enigmáticos da história, descreve o que acontece com a alma depois da morte, os diferentes destinos para os justos e os ímpios, e os mistérios do julgamento divino. O mais surpreendente, algumas dessas descrições se assemelham a experiências de quase morte relatadas hoje e a crenças que atravessaram diferentes culturas ao longo dos séculos. Seria possível que Enoque tenha recebido um conhecimento proibido sobre o pós-vida? E por que esse livro foi removido das Escrituras Sagradas? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode desafiar tudo o que você já ouviu sobre a morte. O livro de Enoque é um dos textos mais enigmáticos da antiguidade. Atribuído a Enoque, o bisavô de Noé, esse manuscrito descreve visões celestiais, encontros com anjos e até mesmo a jornada da alma após a morte. Mas há um detalhe intrigante. Esse livro foi excluído da Bíblia na maioria das tradições cristãs. Mas por quê? Para entender isso, precisamos voltar milhares de anos no tempo. O livro de Enoque era amplamente conhecido em certas comunidades judaicas e até mesmo citado em textos sagrados, como na Epístola de Judas, no Novo Testamento. No entanto, a igreja primitiva decidiu removê-lo da Bíblia oficial, talvez por suas descrições detalhadas sobre o pós-vida e os anjos caídos, informações que poderiam desafiar doutrinas estabelecidas. Mas o que exatamente esse livro revela sobre o destino da alma após a morte? Agora, vamos mergulhar nos 5 segredos ocultos do livro de Enoque, que podem mudar completamente sua visão sobre o que acontece quando partimos deste mundo. O livro de Enoque revela algo que pode transformar completamente nossa compreensão sobre a morte e o que acontece após ela. Não há apenas um destino para as almas, mas 4 reinos distintos, cada um reservado para um tipo específico de pessoa, dependendo da vida que viveram. E o mais impressionante é que esses reinos não são apenas espaços de descanso ou punição. Eles são compartimentos espirituais, regiões que as almas habitam, enquanto aguardam o julgamento final. De acordo com Enoque, ao falecer, a alma não segue diretamente para o paraíso ou para o inferno, como muitas tradições religiosas sugerem. Em vez disso, a alma é levada para um desses 4 reinos, onde permanecerá até o momento do juízo. Cada reino reflete a natureza da vida da pessoa e o impacto de suas ações. Esses 4 reinos são descritos da seguinte maneira: o refúgio dos justos. Este é o lugar onde descansam as almas dos justos, aqueles que viveram de acordo com princípios de retidão e bondade. As almas aqui vivem em paz, aguardando a recompensa prometida para os que seguiram o caminho da virtude. Enoque descreve este lugar como um campo de luz intensa e serenidade, um reino onde a alma é purificada e preparada para sua ascensão final ao lado de Deus. O local de sofrimento moderado. Este reino é reservado para aqueles que, durante a vida, foram neutros, nem completamente bons, nem totalmente maus. Eles não atingiram a retidão dos justos, mas também não se entregaram completamente ao mal. Suas almas experimentam uma leve angústia,
uma sensação de arrependimento e reflexão sobre a vida que poderiam ter vivido de forma melhor. Não é um sofrimento severo, mas uma espera angustiante, onde a alma aguarda o julgamento definitivo de suas ações. O abismo dos ímpios. Aqui, as almas dos perversos já começam a experimentar um antegosto do tormento que as espera no julgamento final. Enoque descreve este lugar como uma região de escuridão e desespero, onde as almas enfrentam uma agonia crescente, refletindo a natureza de suas vidas e ações malignas. As almas já começam a sofrer, como uma antecipação do destino eterno, que será selado pelo julgamento de Deus, o reino dos condenados. Este é o lugar mais terrível e profundo, reservado para as almas dos mais corruptos e cruéis. Aqui, as trevas são absolutas. Enoque descreve este reino como uma região de tormentos sem fim, onde o sofrimento é eterno e sem remédio. É um lugar de desespero total, onde as almas não têm mais chance de salvação ou redenção. Este reino reflete a total ruptura com a divindade, sendo um castigo perpétuo pela maldade e as iniquidades cometidas. Essa visão de 4 reinos contrasta radicalmente com a concepção tradicional de céu e inferno. E mais do que isso, ecoam crenças universais de diversas culturas ao redor do mundo. Por exemplo, o Xolotl, deus asteca do submundo, possui uma função similar na travessia das almas para seus destinos após a morte. A mitologia grega, com seus reinos como o Hades e seus campos de Elísios, também apresenta essa ideia de múltiplos destinos, baseados no comportamento durante a vida. A profundidade dessas crenças em diversas culturas sugere que o conceito de um destino pós-morte multifacetado é algo que permeia as tradições humanas. Mas, se esses são os destinos das almas, a grande pergunta que fica no ar é: o que acontece no momento da morte? Como a alma transita de um plano físico para esse reino espiritual? O próximo segredo vai revelar os detalhes exatos do instante em que a alma deixa o corpo físico e como ela é guiada para o seu destino. Prepare-se para uma revelação chocante que pode mudar para sempre sua compreensão da morte e da vida após a morte. No livro de Enoque, uma verdade surpreendente é revelada. Não há espera em um estado de limbo ou um período de transição vago após a morte, como muitas tradições sugerem. O julgamento começa imediatamente. Assim que a alma deixa o corpo físico, ela é conduzida para um dos 4 reinos, sem hesitação, sem adiamento. O que isso significa? Não há tempo a ser perdido, e o destino espiritual da alma é selado no momento exato da morte. Enoque descreve esse momento como um encontro arrebatador com seres celestiais de grande poder e presença. Ele fala de anjos de julgamento, cuja aparência é descrita como assustadora e impessoal, refletindo uma autoridade além de nossa compreensão. Esses anjos não são os mensageiros benevolentes que muitas vezes imaginamos, mas juízes implacáveis, dotados de força indescritível, encarregados de orientar a alma para o seu destino final. Imediatamente após a morte, a alma é confrontada com a totalidade de sua existência, sendo forçada a reviver suas ações, escolhas e intenções. Ela não é apenas avaliada por suas boas ações ou maus atos, mas pelo conjunto de sua vida, onde erros e virtudes coexistem diante dela. O julgamento não é demorado ou subjetivo, mas sim direto e impessoal, onde a alma não pode se esconder ou distorcer sua história. Não há apelação. A verdade nua e crua se apresenta, e o veredito é inevitável. Esse julgamento imediato reflete uma ideia que pode parecer assustadora para muitos, mas também profundamente reveladora. Não há tempo para adiamentos, nem para arrependimentos tardios. Ou você foi justo e viveu de maneira reta, então encontrará paz, ou suas ações, suas escolhas, condenaram você a um destino de sofrimento eterno. Não há espaço para dúvida ou incerteza.
Cada alma é julgada pela vida que levou, e esse julgamento não pode ser alterado após a morte. Mas e as almas dos perdidos? Aquelas que, ao morrer, não têm chance de redenção. Aqueles que falharam completamente, que não viveram uma vida de virtude ou retidão. O que acontece com esses espíritos? O segredo a seguir revelará o destino surpreendente e aterrador desses ímpios. E o que realmente acontece com as almas condenadas. O livro de Enoque revela uma verdade sombria e perturbadora sobre o destino das almas ímpias. Os ímpios não são simplesmente esquecidos ou deixados à deriva após a morte. Eles enfrentam um destino que não oferece escapatória. Após o julgamento imediato, as almas dos perversos são levadas para um abismo profundo, descrito como uma prisão espiritual sem fim. Este abismo, no entanto, não é apenas um lugar de espera. É um reino de tormento e sofrimento eterno. Uma caverna de angústia, onde a alma fica presa em um ciclo de dor constante e insuportável. Enoque não poupa detalhes ao descrever esse reino. Ele é um lugar de escuridão absoluta, sem luz ou esperança, onde nem o tempo nem o espaço parecem existir. A alma ali condenada não tem a chance de encontrar consolo, pois o sofrimento é uma tortura sem fim, uma consequência direta das escolhas feitas durante a vida. Os espíritos dos ímpios não são deixados sem guardiões. Anjos caídos, seres sombrios e poderosos, são designados para vigiar essas almas condenadas. Estes anjos, uma vez enviados para manter a ordem celestial, agora servem como guardas do abismo, mantendo as almas presas até o fim dos tempos. Eles são implacáveis, suas presenças como sombras que evitam qualquer chance de fuga. A tortura que os ímpios enfrentam é indescritível. Não é apenas uma punição física, mas uma punição da alma. Cada pecado cometido durante a vida se reflete na intensidade do tormento. E o mais aterrador, essa tortura é perpétua. Não há fim, não há descanso, não há possibilidades de redenção. A alma está irremediavelmente perdida, sua única realidade sendo a angústia, enquanto o abismo a engole de forma eterna. Esse conceito de sofrimento eterno, de um lugar de tormento infinito, não é exclusivo do livro de Enoque. Ele ecoa em diversas tradições religiosas, desde o inferno de Dante até as visões de tormento eterno encontradas no cristianismo e no Islã. No entanto, o que diferencia a visão de Enoque é a certeza de que o destino dos ímpios é definitivo e imutável. Não há segundas chances ou redenção após o julgamento. Mas imagine por um momento que esse abismo descrito por Enoque realmente existe. O que aconteceria se as almas que se desviaram da justiça realmente ficassem presas nesse destino aterrador? E mais importante, o que seria de nós, que buscamos entender e evitar esse destino? A questão é: será que o abismo está já à espera de todos aqueles que tomam o caminho da perversidade? Mas enquanto o destino dos ímpios parece claro e definitivo, existe uma outra realidade para aqueles que caminham pela justiça. Existe um destino diametralmente oposto, onde a luz, a paz e a eternidade os aguardam. E no próximo segredo, vamos explorar o que acontece com os justos após a morte e como eles são guiados para um lugar de luz eterna. Enquanto os ímpios são levados ao abismo de tormento eterno, as almas dos justos seguem para um reino completamente diferente, um lugar de luz infinita e paz perpétua. No livro de Enoque, esse paraíso celestial é mais do que um simples descanso. É a recompensa divina para aqueles que viveram com retidão, guiados pelo amor, justiça e verdade. Aqui, as almas não apenas descansam, mas ascendem espiritualmente, buscando uma comunhão eterna com o divino. Enoque descreve que, ao serem guiadas para esse reino de luz, as almas dos justos são acompanhadas por anjos de luz, seres etéreos e radiosos que as conduzem através de paisagens sublimes e paisagens de uma beleza incomparável.
Esses anjos não são meros guardas celestiais, mas guias espirituais, levando as almas em uma jornada de purificação, evolução e aprendizado. Eles não apenas protegem, mas ensinam, transmitindo sabedoria divina enquanto as almas avançam para o que seria o auge de sua ascensão espiritual. Mas o que exatamente é esse reino dos justos? O livro de Enoque não descreve um lugar de simples descanso ou recompensa passiva. Ele revela que esse reino é um centro de perfeição espiritual, onde as almas dos justos são purificadas e transformadas. Nesse espaço de harmonia divina, as almas não ficam em um estado de paz estática, mas são constantemente elevadas, recebendo sabedoria celestial e uma compreensão plena dos mistérios do universo. A percepção da alma se expande e ela entende finalmente a verdadeira essência de Deus, tendo uma visão completa do propósito divino e do propósito de cada ser humano na criação. Esse contato direto com o divino não é algo passageiro. As almas dos justos são recebidas com grande honra, dignas de estar em comunhão direta com os anjos e com a presença divina, onde experimentam uma intimidade celestial que transcende tudo o que se conhece sobre a existência. Eles se tornam parte de um grande plano cósmico e, ao mesmo tempo, mantêm sua individualidade. Mas o que é ainda mais fascinante é que, neste reino, os justos têm uma visão clara e reveladora dos acontecimentos do mundo. Eles podem ver o futuro da humanidade, compreendendo o destino das almas e o verdadeiro significado das ações de cada ser humano, do começo ao fim dos tempos. Esse conceito de um paraíso reservado aos justos, claro, não é exclusivo do livro de Enoque. Ele ecoa em muitas tradições religiosas ao redor do mundo. O paraíso dos justos se reflete nas visões do céu nas tradições cristãs, islâmicas e judaicas. Contudo, a grande diferenciação aqui está no detalhamento da experiência espiritual. No livro de Enoque, a recompensa não é apenas um descanso após a morte, mas uma ascensão espiritual contínua. Os justos não param de evoluir. Suas almas continuam a se aperfeiçoar, aumentando a compreensão divina à medida que avançam para um estado de união mais profunda com o Criador. Este é um reino onde o conceito de tempo não se aplica mais da maneira como o conhecemos. As almas dos justos se tornam eternas, mas não em um sentido de simples existência, e sim em uma existência plena e iluminada que nunca perde sua profundidade. A recompensa vai além de uma simples paz. Trata-se de conhecimento profundo, harmonia total e uma conexão inesgotável com a verdade e a luz divina. Mas como veremos no próximo segredo, o livro de Enoque guarda uma revelação ainda mais chocante: a possibilidade de mudanças no destino das almas após a morte. Algo que desafia o entendimento convencional sobre o julgamento e a salvação. O que aconteceria então se os destinos espirituais não fossem tão fixos quanto pensávamos? Uma revelação que pode mudar tudo o que sabemos sobre a salvação e o julgamento divino. Este é, sem dúvida, o segredo mais surpreendente e desafiador revelado no livro de Enoque. Uma verdade que pode reconfigurar tudo o que você pensou saber sobre o destino das almas após a morte. Enoque, com sua visão imersiva e poderosa, revela que, apesar da aparente imutabilidade do julgamento e da divisão clara entre os justos e os ímpios, existe uma possibilidade de redenção, mesmo após a morte. E essa oportunidade, no entanto, não é dada a todos de forma simples. Ela depende de uma condição muito específica. De acordo com Enoque, o poder da oração e do arrependimento é algo tão forte que pode alcançar até mesmo as almas que se encontram no abismo, o mais profundo e desesperador dos reinos. Mas há uma condição crítica. Essas almas, mesmo em seu sofrimento eterno, devem verdadeiramente se arrepender de suas transgressões e buscar a misericórdia divina com sinceridade e humildade. Esse conceito é radical e chocante. Mesmo aqueles cujas vidas foram marcadas pela transgressão mais profunda
e pela injustiça, podem, através de uma oração sincera e uma transformação interna genuína, ser redimidos e guiados para a luz, finalmente recebendo uma chance de transitar para o reino dos justos. O livro de Enoque, portanto, coloca em xeque a visão rígida de que o destino da alma é irreversível, uma vez que a morte ocorre. Em muitas tradições religiosas, acredita-se que, uma vez que a alma chega ao seu julgamento final, não há mais espaço para mudança. No entanto, o que Enoque revela é que, no final, a misericórdia divina pode ser mais poderosa e mais extensa do que qualquer condenação. Mesmo as almas perdidas, aquelas que são as mais afastadas de Deus, têm uma chance de redenção, desde que haja uma mudança genuína em seu coração, um desejo profundo de mudar suas atitudes e de buscar perdão. Essa revelação não apenas desafia as concepções tradicionais sobre o destino das almas, mas também nos leva a uma reflexão mais profunda sobre o conceito de salvação. O que realmente significa ser salvo? Será que a salvação é uma escolha divina e definitiva? Ou existe a possibilidade de intervenção divina, mesmo nas situações mais extremas? O que isso nos ensina sobre o poder do arrependimento e o amor imensurável de uma força maior que transcende todas as falhas humanas? E, mais importante ainda, quem realmente tem o poder de decidir o destino final de uma alma? Este poder de transformação está reservado apenas a Deus, ou a misericórdia divina pode ser oferecida por intermediários espirituais, como os anjos ou até mesmo as orações de outros. O livro de Enoque nos força a questionar e a repensar essas questões, desafiando a ideia de que a morte é um fim definitivo e sem possibilidades de revisão. Este segredo é, portanto, uma mensagem de esperança e misericórdia, um lembrete de que, mesmo após a morte, a chance de redenção pode existir, se as almas forem dispostas a se arrepender e buscar a purificação espiritual. E essa graça final traz uma lição poderosa sobre o perdão e a renovação da alma. E agora, enquanto refletimos sobre essa visão inesperada de redenção pós-morte, o próximo segredo nos levará a uma compreensão mais profunda de como esse processo de transformação e purificação pode ocorrer, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Como será que o arrependimento realmente muda o destino de uma alma? Vamos explorar essa jornada ainda mais adiante. Agora pense bem, nos últimos anos, temos testemunhado uma série de eventos que nos fazem questionar o que está por trás de tudo isso. O aumento das tensões geopolíticas, desastres naturais em grande escala e até mesmo o crescente interesse por questões espirituais e esotéricas. Tudo isso pode parecer coincidência à primeira vista. Mas será que estamos realmente preparados para reconhecer os sinais que estão se desenrolando diante de nossos olhos? Olhe, por exemplo, para o desafio ambiental global que estamos enfrentando. Os fenômenos naturais extremos, como furacões, incêndios florestais e secas, estão se intensificando de maneira alarmante. Isso ressoa diretamente com as profecias de antigos textos, como o livro de Enoque, onde desastres de proporções cataclísmicas são descritos como sinais de transformação cósmica e julgamento. Coincidência? Ou será que estamos vendo um reflexo das advertências que Enoque e outros textos antigos nos trouxeram, revelando um futuro de grande mudança, onde o destino das almas e o equilíbrio do planeta estão interligados de maneiras que nunca imaginamos? Estamos mais próximos de compreender esses segredos do que nunca? Agora, olhando para tudo o que foi revelado sobre o destino das almas, a possibilidade de redenção e os reinos espirituais descritos no livro de Enoque, pergunto: se tudo isso já foi previsto há séculos, o que mais podemos esperar para os tempos atuais e futuros? Será que os eventos e as escolhas humanas que estamos vendo hoje já estavam escritos de alguma forma? O que mais pode estar oculto nos textos antigos que ainda não conseguimos entender completamente?
Como esses segredos moldam nossa jornada pessoal e coletiva? Essas perguntas não são apenas reflexões filosóficas, mas desafios urgentes para cada um de nós. Será que estamos preparados para os testes e desafios que podem vir, como os descritos nas antigas revelações de Enoque? Agora que você conhece os 5 segredos mais profundos do livro de Enoque, te convido a refletir. Se tudo isso já foi revelado há milênios, o que mais pode estar escondido em textos antigos? O que mais a história da humanidade tem a nos dizer sobre a vida, a morte e o destino final das nossas almas? Esses segredos não estão apenas enterrados em velhos pergaminhos, mas são gritos silenciosos que ecoam nas realidades que estamos vivendo hoje. A questão não é mais se esses segredos são verdadeiros, mas quando eles se manifestarão na realidade. E a verdadeira pergunta é: você está preparado para descobrir ainda mais sobre o que acontece depois da morte? Está pronto para confrontar os mistérios que podem mudar a forma como vemos nossa vida e a existência humana? Se você ficou tão intrigado quanto eu e quer continuar explorando os mistérios secretos que o livro de Enoque e outras revelações escondem, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar abaixo com suas próprias teorias e reflexões. O que você pensa sobre esses segredos? Como acha que eles se conectam com a nossa realidade atual? Quais são as lições que podemos aprender para a nossa jornada pessoal? Vamos continuar essa jornada juntos, explorando os limites do conhecimento e desvendando outros mistérios que podem mudar nossa visão sobre o mundo. Até o próximo vídeo, onde vamos descobrir outras profecias secretas que podem transformar nossa compreensão da realidade. Não perca!